Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Êxodo de Libertação. E eu tenho caminhado com vocês aqui nesse canal, Oswaldo Lobo, ensinando você a discernir a infiltração de espíritos imundos que acabam explorando a vida das pessoas. A maneira como nós trabalhamos entradas, mapear valores espirituais que são negociados através de pecados que nada mais são do que desobediências, e a única maneira que o inimigo tem de entrar na vida de alguém é através de uma consagração, é através de uma iniquidade, de um pecado. Então, como eu tenho outras pessoas que você ama, com aquelas que você está tratando, com aquelas que precisam de socorro, hoje eu quero falar capítulo 16, verso 18, que a soberba ela precede a ruína e que a altivez do espírito ela acaba destruindo, trazendo sofrimento e desgraça. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 22, que nós não devemos impor as mãos sobre alguém precipitadamente, para a gente não participar do pecado, a gente não compartilhar do pecado de alguém. Ele vai dizer antes um pouquinho, no capítulo 3, que aquele que é chamado para o ministério não pode ter pressa. Ele deve ser advertido, um conhecedor novo do Evangelho, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se orgulhe e não caia na condenação de Satanás. Porque essa foi a condenação de Satanás. Satanás ele tem uma maneira muito própria de lançar sobre a humanidade, sobre os seres humanos, uma capa de coisas pequenas que faz. Tem gente que se orgulha de coisas grandes que faz. Tem gente que se orgulha de não ser o último colocado. Isso também é orgulho. Muita gente é capaz de orgulho. Então eu quero continuar seguindo o norte que a Bíblia me dá, e dá para você também. E quero aqui chamar uma palavra que está lá, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 6, que diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, concede favor aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, esse texto de 1 Pedro 5, ele nos conta a respeito de muito mais do que um conselho do apóstolo Pedro aos jovens. Os jovens são capazes de se orgulhar porque aprendem algumas coisas, porque deixam a adolescente, começam a experimentar aquilo que a maturidade dá para eles. Mas ele fala que nós devemos nos humilhar. Aliás, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou e se fez homem, se fez servo e morreu na morte de cruz, a mais cruel das mortes. Por isso Deus os exaltou. Há uma fórmula muito simples, e a Bíblia nunca vai errar, para você vencer: é se humilhar. Os humilhados serão exaltados. A Bíblia conta uma parábola, onde dois homens sobem ao templo para orar, e um se orgulha e bate no peito e diz: eu te dou graças, Deus, porque eu não sou como esse pecador, como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Enquanto que o outro pecador, ele se humilhou, baixou sua cabeça e pediu perdão. E Jesus diz que aquele humilhado, ele voltou perdoado, enquanto que o orgulhoso, ele não voltou perdoado. A Bíblia diz que esse pecado do orgulho, ele permeou o céu, especialmente ele entrou no coração de um ser, de um anjo. Esse anjo era chamado de Lúcifer, o portador de luz, alguém que estava na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, você brilha. Jesus diz: portanto, brilha a vossa luz entre os homens. Quando Moisés sobe no capítulo 34 do Êxodo, ele sobe diante do Senhor, o seu rosto brilhava como o sol. Jesus sobe ao monte da transfiguração, nós entendemos que é o Monte Tabor, e ali os discípulos, e Satanás tinha esse nome, brilhoso, Lúcifer.
mas ele se corrompeu por causa da sua formosura, por causa da sua beleza. Então, quando o orgulho entrou no coração dele, ele começou a achar que tudo que acontecia no céu a razão era ele. Então Deus o lançou profanado para longe do Senhor. Esse texto de 1 Pedro 5,5, ele diz para a gente que Deus resiste ao orgulhoso. E é muito fácil você ser orgulhoso. Quando você não busca o Senhor, quando você não ora, quando você não pede conselhos à palavra de Deus, quando você diz, eu já sei tudo, eu não tenho nada para aprender, eu já conheço tudo isso aí, eu não preciso mais ouvir essa palavra. O orgulho tomou conta do seu coração. Nós todos precisamos de pastores, nós todos precisamos de cuidado, nós todos precisamos ser amados, nós todos precisamos ser socorridos. Não há ninguém que possa sobreviver sem o conselho, o amor, a amizade de alguém. Não é bom que o homem esteja só. E o interessante é que a raiz de todo orgulho está numa palavra chamada quando nós rejeitamos alguém. A rejeição é que produz orgulho. Talvez você seja casado com uma mulher orgulhosa, talvez você seja casada com um homem orgulhoso, talvez você tenha um pai orgulhoso, alguém que não consegue pedir perdão, é incapaz de voltar atrás nas suas atitudes, é incapaz de dizer que errou. Isso é um orgulhoso. O orgulhoso, ele sofreu uma série de derrotas, especialmente na sua infância. Nós sabemos que por trás de um homem, de um adulto enfermo, um adulto com a sua alma adoecida, há uma criança que foi ferida. Então lá atrás, principalmente os pais que são exigentes demais, pais que são perfeccionistas, que exigem que o filho só tire 10, seja perfeito em tudo, é incapaz de permitir que uma criança, que um filho tropece em alguma coisa. Isso acaba produzindo na vida da criança algo chamado rejeição. Você tirou 9, mas faltou alguma coisa, você podia tirar 10. Quer dizer, ele está sempre exigindo até que essa criança vai crescer e vai crescer orgulhosa. Uma mulher orgulhosa, por exemplo, não deixa ninguém ajudar ela na cozinha. Sai daqui, porque aqui quem manda sou eu que sei fazer. Um pastor orgulhoso, ele não permite que mais ninguém pregue na sua igreja. Um homem orgulhoso não aceita que ninguém dê um conselho para ele. Isso vai trazer muito sofrimento na vida da pessoa. Então, existem alguns sintomas do orgulho. O primeiro deles é que uma pessoa orgulhosa, ela se concentra apenas naquilo que ela pensa e ela imagina de si mesma. Todos os conceitos que ela tem são conceitos que elas são absolutos. Ela não consegue conversar, não consegue compartilhar, ela não consegue ouvir ninguém. São pessoas que, quando vão no culto, o pastor abre um texto e fala, já sei o que ele vai pregar. Isso é orgulho. O orgulho faz com que a gente se coloque acima e olhe sempre de cima para baixo. Não permita que alguém que seja mais jovem, que seja menos experiente, tenha algo para ensinar para ele. O orgulhoso, ele não apenas deseja ser mais do que os outros. Então você vê uma pessoa orgulhosa, quando ele sempre exalta aquilo que ele faz, ele despreza aquilo que os outros fazem. O orgulhoso tem sempre uma palavra para destruir, para cancelar qualquer tipo de vitória que o vizinho tenha, que o amigo tem. Ele consegue ver a vitória do outro, você fala, não, mas ele foi ajudado, mas ele não teve as dificuldades que eu tive, ele não consegue reconhecer a vitória dos outros. Algumas vezes eu tenho tratado do espírito imundo, do demônio que entra na vida das pessoas através desse orgulho. É interessante, o espírito imundo manifesta na pessoa, o nariz dela empina, ele começa a caminhar. Uma vez eu atendi uma senhora que manifestou um espírito assim, e ela começou a caminhar na minha sala, o espírito manifesto mesmo, com o olho para cima, a mão para trás, e na verdade todo orgulhoso acaba sendo derrotado até pela mão do Senhor. Ele ignora a opinião de todas as pessoas, ele está convicto de que ele é superior a qualquer pessoa, ele acha que se não fosse ele, a igreja dele jamais poderia crescer. A razão pela qual Deus ouviu a oração da igreja foi porque ele orou.
A razão pela qual as pessoas se converteram foi porque ele trabalhou mais, porque ele pregou melhor. Talvez ele não entende que tudo que acontece na igreja acontece pela ação do Espírito Santo. É o Espírito que se move, ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito que nos guia na verdade. É o Espírito Santo que coloca palavras na minha boca, que enche meu coração, que inclina minha mente para que eu esteja trazendo essa palavra para você. Então, uma maneira de você tirar a pessoa de dentro do calabouço, interessante como é que Deus, eu sempre digo isso, tem um deserto sob medida para a gente, para tirar de nós o orgulho. Você pode estar passando agora uma crise, um sofrimento na sua família, no seu casamento, com seu filho, no seu trabalho, uma perda severa, uma perda financeira, você foi mandado embora. Se humilha. A Bíblia diz que os humilhados são exaltados. Às vezes você quer aí brigar, você quer usar da tua força, da tua sabedoria, da tua inteligência com filhos menores, mas você não se humilha, você não ora, você não jejua, você não busca o Senhor, você quer resolver tudo na força do teu braço, na tua inteligência humana. É por isso que as coisas não funcionam. O orgulhoso é alguém que sempre vai citar as realizações espirituais da vida dele e nunca vai perceber a maneira como Deus opera na vida daqueles que estão do lado dele. O orgulhoso, na verdade, ele é um competidor. O que importa para o orgulhoso é ele estar acima de alguém, ou mesmo não estar abaixo de alguns. Ou seja, eu não fui o primeiro, mas também não fui o último. O orgulhoso é alguém que tem essa fonte do orgulho, que é a rejeição. Então você pode ter certeza, um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa foi alguém que sofreu muita rejeição, não aguenta mais ser rejeitado, e o orgulho ele traz derrotas. A Bíblia diz em Levítico 26, 17, é um princípio: e porei a minha face contra vós, e sereis todos feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir, porque quebrarei a soberba da vossa força. A palavra soberba significa orgulho. Orgulho. Eu quebrarei o seu orgulho, essa tua força orgulhosa, e farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que uma pessoa orgulhosa, ela fica distante de Deus e distante da igreja. O orgulhoso, ele vai falar para você: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, eu me salvo, eu vou chegar sozinho no céu, eu vou conseguir conquistar minhas vitórias. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que acaba banindo a presença e o favor de Deus da vida dele. Então, ele vive afastado da igreja. Aliás, não é a única, mas a maneira mais comum que nós vemos Deus operar na vida de uma pessoa orgulhosa. Você, como eu disse, deve ter alguém aí que vive esse momento. Deus acaba esmagando essa pessoa, trazendo falência sobre ela. Interessante, acho tão interessante que algumas pessoas falam assim: pastor, eu tinha uma vida espiritual de mornidão. Eu era um crente que ia na igreja no domingo, crente domingueiro. Mas quando algo desfavorece ela, quando um sofrimento atinge ela, ela passa a sentar no primeiro banco da igreja, não perde mais um culto de oração. Nossa igreja, nós fazemos um culto de oração chamado quarta-feira, toda quarta-feira. Ele não perde mais quando a igreja chama um jejum coletivo, uma santa convocação de oração e jejum. Mas enquanto a vida vai bem, ele acaba resistindo a Deus. Ele é incapaz de levantar e orar antes de colocar os pés no chão para viver a sua vida. Aí esse texto também diz que uma pessoa orgulhosa, ela sofre derrota pessoal e estagnação. Quando ele fala assim: farei com que os vossos céus sejam como ferro, significa que a oração, além de não subir, ela também não traz resposta. Há um bloqueio aí. E ele vai continuar dizendo: em vão se gastará a vossa força. Porque Deus havia dito: eu quebrarei a soberba da vossa força. Deus, ele sabe levar a gente para o lugar que a gente deve ir. Então, se você não se humilha, se você não consegue se humilhar,
Pode ter certeza disso. O mundo espiritual vai te humilhar. Em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita. Você vai semear, você vai investir, você vai trabalhar e o dinheiro nunca vai dar. O orgulhoso, ele vive em falências econômicas. As empresas dele fecham. Os trabalhos, eles têm ideias geniais. Eles têm, assim, propósitos empresariais impressionantes. Na mão dele não dá certo, na mão do vizinho dá. É muito impressionante como o pecado do orgulho, ele traz derrotas, fracasso crônico em diversas áreas da vida e ausência de milagres e respostas. Uma pessoa orgulhosa, ela sempre vai dizer, sabe o quê? Para mim não tem jeito. Deus não me ouve. O orgulhoso, ele fala, pastor, Deus não me ouve, eu já orei, porque ele não sabe se humilhar. O orgulho, ele de fato é um pecado, é muito comum haver manifestações demoníacas por trás desse pecado, e eu tenho muito mais para ensinar para você. Nós temos colocado na internet cursos à distância. O curso Sangue nos Umbrais, por exemplo, é um curso que eu ensino você a fazer mapeamento espiritual. Eu ensino você 22 maneiras pelas quais mais comuns os espíritos imundos entram na vida das pessoas para arrasar, para destruir, para falir, para trazer tristeza, para fazer você chorar, para fazer você não ter prazer pela vida. Eles entram e querem causar doença, enfermidades, loucuras, depressões, desistências, abandonos, tragédias, quer trazer o caos. Se você digitar www, aliás, não tem o www, se você digitar só curso.pastorlu.com, você vai ter essa disciplina e muitas outras através dos cursos que nós temos oferecido para você na internet. Mas agora eu quero orar pela sua vida, quero ensinar você a orar pela vida daqueles que estão com o coração cheio de orgulho. Você pode orar comigo? Feche seus olhos e diga assim: Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero confessar que Jesus Cristo, teu Filho, é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e o Deus diante do qual eu me humilho. Eu quero declarar diante do mundo espiritual, diante de anjos e diante do mundo espiritual maligno, que eu me humilho diante do Senhor. Eu retiro toda a soberba, toda a altivez do espírito. Eu quero pedir perdão, porque eu nunca quis ouvir as pessoas. Eu quero pedir perdão agora, porque eu estava tão certo de que o meu caminho, o meu trajeto era um trajeto correto, que eu jamais ouvi as pessoas. Eu desprezei os mais velhos, eu desonrei pai e mãe, eu ignorei a voz da minha esposa, do meu cônjuge, do meu filho. Eu quero pedir perdão pelo orgulho que trouxe derrotas para a minha vida, mas hoje eu quero me humilhar. A palavra do Senhor diz, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a humilhação vem em primeiro lugar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então, só assim eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa, a sua terra. Deus quer sarar a sua vida. Então se humilhe, comunique para Deus, fale para Deus a verdade. Diga para Deus que existem áreas da sua vida que você é ignorante, que você não sabe fazer, que você atentou de todas as maneiras. Confesse a Deus e se humilhe, que Deus no devido tempo vai te exaltar. Você precisa de uma igreja. Hoje tem muitas pessoas dizendo assim, eu não preciso de igreja. Você precisa de igreja. Eu preciso de igreja. A Bíblia diz no Salmo 133 que é ali que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Se reconcilie com os irmãos. Se reconcilie com a liderança da sua igreja. Se humilhe. Se você se humilhar, você vai se exaltar. Talvez você tenha um filho que não fale contigo mais. De tanto que você apertou ele, tanto que vocês brigaram. E você foi incapaz de pedir perdão. Liga para ele hoje. Peça perdão para ele. Vá visitar ele. Se humilhe. Tenho a experiência de um homem que interessante, a vida dele financeira não prosperava. Ele escondia de mim que ele tinha uma filha. Esse homem, quando era muito jovem, 20 anos, ele acabou sendo pai de uma filha.
com uma mulher que não era nem a namorada dele. Essa moça acabou engravidando dele. Eles nunca se encontraram. Ele passou a odiar essa mulher. E no meio dessa história veio uma criança, uma menina, que no tempo em que eu tratei dele estava com 19 anos. E nós não conseguimos mapear, investigar, discernir onde estava a razão da falência econômica dele. E aí ele me falou: um dia eu tenho uma filha, mas eu nunca a conheci, porque eu odeio a mãe dela. E eu falei para ela assim: essa é a causa do seu sofrimento. Vai lá e pede perdão para sua filha. Eu falei assim: pastor, mas ela me odeia. Vai lá e pede perdão, vai lá e se humilha. E eu vou dizer para você, quando você for se humilhar, talvez essa menina te maltrate, coloque para fora toda a dor dela, da solidão, da infância sem pai, da ausência do socorro do pai. Ela deve ter ouvido muitas coisas ruins a seu respeito, mas vai lá e se humilha. Mas foi bem assim. Esse moço pegou o carro dele, foi uma cidade, mais de 200 quilômetros distante da cidade dele, foi lá, quando ele foi falar com a moça falou todo tipo de palavra dura contra ele, até o amaldiçoou, brigou com ele, ele foi lá, se humilhou, e ele voltou sem conseguir pedir perdão para ela. Passado algumas semanas, ele recebeu uma ligação dessa jovem de novo, sua filha, e ele voltou lá. Então a menina já tinha tirado do coração a dor dela. Ele foi e conseguiu pedir perdão para ela e começou a restaurar uma caminhada. Isso não acontece de uma hora para outra. É tudo um processo. Hoje, esse moço é um grande empresário, ele está prosperando a vida dele porque ele se humilhou. Se humilhe, querido. Você só tem a ganhar com isso, porque quando você se humilhar, Deus te exalta. Quando você se humilha, Deus cresce em você. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e na sua humilhação. Quero abençoar a sua vida. Pai querido, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, de todos aqueles que têm ouvido essa palavra de mapeamento espiritual. Dá para os teus filhos discernimento, dá para os teus filhos uma luz sobre as trevas, para que eles possam enxergar nas vidas deles mesmos razões pelas quais eles se orgulharam, e eles possam se humilhar e abrir a sua boca diante do Senhor, confessando o seu pecado, e a tua mão poderosa sobre eles possa libertá-los e o teu sangue purificá-los de toda a iniquidade. Eu os abençoo assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Até semana que vem nós teremos mais um encontro e vamos falar sobre idolatria, o único pecado capaz de trazer miséria, desgraça sobre a vida da família. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Fica com a gente, dá um like. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo e não esquecer de mandar uma mensagem para a gente. Você se inscreve no canal e dá uma olhadinha nos avisos que a gente tem para você. Fica com Deus. Paz.